Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, vamos ver aqui o que é que a gente vai trabalhar. Nessas duas imagens, na primeira a gente consegue ver o quê? O mapa do Brasil, certo? Com aqui as regiões, a gente tem aqui as condições de clima, os animais principalmente, a vegetação de acordo com cada região do nosso país. Na segunda, a gente já consegue ver a bandeira do Brasil, certo? Com muitas plantas, alguns animais característicos do nosso país. Então, com base nisso aqui, a nossa aula de hoje vai ser sobre biomas nacionais. Então, sejam muito bem-vindos para a gente começar esse passeio por cada um desses biomas. Eu sou a professora Camila e para a gente conhecer os biomas, são muitos. A gente vai conhecer cerca de 6. Só que na nossa aula de hoje só vamos ver 3, ok? A gente diz aí que bioma, segundo o IBGE, é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que podem ser identificados a nível regional, certo? Com condições de geologia e clima, além de diversidade de flora e fauna própria. Então a gente vai dizer que um bioma é um agrupamento de vegetais que são encontrados em uma mesma região. Nesses agrupamentos vão ter condições de geologia e clima específicos e únicos, certo? E também uma diversidade, ou seja, uma mistura de flora e fauna também própria. Então a gente tem aí no nosso país, os principais biomas são a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa, certo? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem divididozinho a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal. A gente consegue ver aqui a Amazônia, que é o maior bioma do nosso país. E aqui embaixo, a gente consegue ver ali o Cerrado, certo? Então, nessa representação aqui, a gente consegue ver cada cor dessa vai representar um bioma, certo? A gente vê aqui, começando de baixo para cima, lá no sul do país, o bioma Pampa. Aí vai subindo um pouquinho, em toda essa parte litoral aqui, a gente vai ter Mata Atlântica. Nessa parte aqui amarela, quase mostarda, nós vamos ter a Caatinga, certo? Nessa parte laranja, esse aqui que é o segundo maior bioma do nosso país, a gente vai ter o Cerrado. Depois, na parte verde, o bioma Amazônia, que a gente vai dizer aí que é o maior bioma do nosso país. E aqui no cantinho, nesse azul mais escuro, a gente vai ter o bioma Pantanal, certo? E aí, com base nisso aqui, vamos refletir uma coisa. Em qual bioma nacional, diante desses todos aqui, a gente vive? Qual será? Vamos ver aqui. A gente vive no Nordeste, certo? Então, a gente estaria por aqui nessa região. Mas a gente tem que entender que a nossa cidade, Araçoiaba, ainda faz parte aí dessa região litorânea do nosso estado de Pernambuco. Então a gente vive aqui, no bioma Mata Atlântica, certo? E é justamente por esse bioma que a gente vai começar a nossa aula. Quando a gente fala do bioma Mata Atlântica, a gente consegue observar que ele percorre muitas regiões diferentes do nosso país. Então ele passa aí pelos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então ele vem, lá do sul, sudeste até chegar no nordeste. A gente tem aqui algumas características principais desse bioma. A gente vai dizer que ele ocupa cerca de 13%, de 13% a 15% do território nacional. Tem grande diversidade de habitat, porque ele tem uma diversidade de plantas, de tipo de vegetação muito grande. Então vai ter plantas altas, plantas mais baixas, plantas rasteiras, arbustos. Então isso acaba trazendo uma diversidade muito grande para essa região. O solo vai ser úmido, raso e recebe pouca luz. Por causa disso é um solo pobre, certo? Porque as árvores, geralmente elas se fecham todas. Então, a luz chega muito pouca no solo. Então, por isso ele é um solo pobre. Mas você pergunta, professora, se é um solo pobre, como pode ter tanta diversidade? Por causa de uma coisa chamada serrapilheira. O que seria essa serrapilheira? A gente vai dizer que é o seguinte. Toda aquela vegetação, tem muitas árvores, muita planta. Toda essa vegetação cai, essas folhas se desprendem e fazem ali uma camada de matéria orgânica nesse solo. E essa camada de matéria orgânica é o que vai ser
vai ser consumido, né, por todos os seres vivos ali presentes. Então esse solo, ele é de certa forma pobre, mas essa camada serrapilheira permite essa diversidade maior, ok? A gente vai dizer que esse bioma possui a maior bacia hidrográfica do nosso país, de cerca de 70%, ou seja, 70% de toda a água consumida no país vem aí da Mata Atlântica. Por isso que é tão importante preservar esse bioma, ok? A gente diz aqui que o maior índice de chuva aí nessa região começa aí entre outubro e abril, ok? E ele vai possuir um clima muito quente e seco, ok? Mas aí a temperatura pode chegar a cerca de 25 graus Celsius. Como a gente viu, né, na imagem anterior, essa daqui, a gente viu que ele percorre, né, desde essa região até lá no Nordeste. Então, pensando dessa forma, a gente vai pensar o seguinte, que o período de chuva, né, e temperatura pode variar muito, porque ele vai por uma região muito grande do país, certo? E quando a gente pensa aqui, ó, nesse possui um clima quente e seco, com temperatura próxima a 25 graus Celsius, vamos pensar que no meio da floresta, né, tem aquelas árvores que cobrem, não chega muita luminosidade no meio da mata, vamos dizer assim. Então, nessas regiões, a temperatura de dia e de noite não muda muito, ok? Aqui a gente vai falar sobre o desmatamento da Mata Atlântica. Existem alguns índices que falam que cerca de 70% de toda a população do nosso país habita essa região. Então, desde lá de 1500, né, quando o nosso país ele foi aí invadido e colonizado pela Europa, o que é que aconteceu? Essa região aqui ela foi a mais devastada de todas. A gente tem aqui uma representação da Mata Atlântica em 1500, certo? De como ela seria. Basicamente, ó, toda essa região aqui era coberta por essa mata. A gente tem aqui uma outra imagem de 2007. A gente consegue ver, né, o quão grande foi essa devastação. Apenas esses pontinhos em verde são os que restam da mata. Então ela precisa ser muito protegida, né? Por causa justamente dessa grande devastação que ela vem sofrendo. Aqui, quando a gente fala da flora da Mata Atlântica, a gente vai dizer que esse é o bioma que possui a maior biodiversidade, certo? Em consequência disso, a gente vai dizer que ele é o que possui a biodiversidade mais ameaçada, porque já foi muito devastado, o ser humano vive muito nessa região. Então, então existe, né, essa pesquisa, esse acompanhamento. E aí existem estudos que falam da existência de cerca de 20 mil espécies de árvores, certo? Nessa região, onde 35% delas equivalem ao total de árvores existentes no nosso país inteiro, ok? E a gente tem alguns exemplos aqui: caju, palmito jussara, o cedro, canela, o ipê, que são aquelas árvores, né, ornamentais, geralmente são amarelas, bem bonitas, e o jacarandá, que também é uma árvore bem famosa. Aqui eu trouxe duas imagens diferentes. Primeira, a figueira, certo? Que é uma imagem bem grande, uma árvore bem grande, né, bem alta. E aqui a imagem do pau-brasil, que é uma árvore muito importante, né, para a história do nosso país, que foi aí muito explorada e por isso hoje ela é ameaçada de extinção. E ela tem essa característica aqui, ó, de ter o tronco meio que cor de brasa, por isso dá o nome ao nosso país, né? Então, Brasil vem aí dessa cor do pau-brasil, ok? E a fauna, a gente vai dizer que possui cerca de 250 espécies de mamíferos, 1000 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis e 350 espécies de peixes. Nesse total, cerca de 633 espécies estão ameaçadas de extinção, certo? Sendo aí mais de 60% em toda a Mata Atlântica. Então, é um número muito grande. E aí, dentro de todas essas espécies de animais que vivem nessa Mata Atlântica, existem como principais exemplos o tamanduá-bandeira, a arara azul, jaguatirica, o bicho preguiça, né, um símbolo muito forte da Mata Atlântica, além de espécies que também são encontradas em outros biomas, como a onça-pintada, certo? E a gente tem aqui, ó, a capivara. Quem for no Recife, a gente encontra muito por lá, então essa acaba sendo uma prova de que nós vivemos aí na Mata Atlântica, certo? O tucano também é um exemplo. E, por fim, o mico-leão dourado, né, que é um símbolo de animais que estão ameaçados de extinção, que está lá na nossa nota de R$20, certo? Ele vive ali normalmente na região do Rio de Janeiro. E agora a gente vai conhecer o segundo bioma presente aqui no nosso Nordeste, a caatinga. Ela está presente aí nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí
Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e em trechos do Maranhão e de Minas Gerais, ok? Quando a gente fala da Caatinga, a gente diz que ela ocupa cerca de 10% do território nacional, certo? Possui aí um solo raso, um solo seco, pedregoso, arenoso e com pouca retenção de água, certo? Esse solo aí, ele é bem seco, pedregoso, porque chove pouco, ok? E aí, ó, como eu falei, a chuva é rara, mas aqui costuma chover, aí em outubro e normalmente no inverno, certo? A temperatura aqui costuma ser alta, fica aí em torno de 21 e 28 graus Celsius. Também pode ser chamada de Mata Branca. Por quê? Porque tem longos períodos de estiagem, longos períodos sem chuva. E aí fica apenas aquela grande área, né, seca, que pode ser chamada de Mata Branca também, ok? E apesar de ter um clima seco, possui aí diversos rios, como o Rio Poti, Rio Jaguaribe e o Rio Parnaíba. E além de rios que são temporários. O que são esses rios temporários, né? São rios que surgem aí quando chove, e aí quando o período da chuva passa, esses rios também somem, ok? A gente tem aqui, ó, duas imagens, né? Essa imagem aqui do período de mais seca, na Caatinga, e essa segunda aqui que é o período, né, que tá aí no período de chuva. Então essa imagem aí um pouco mais verde. Quando a gente fala da flora desse bioma, a gente tá falando aí de vegetações com folhas miúdas, cascas grossas, espinhos, raízes e troncos que costumam acumular bastante água, né, para resistir aí a esse período de seca. E a gente vai dizer que são normalmente gramíneas, arbustos, árvores de baixo e médio porte, certo? A gente vai dizer aí que cerca de 1.000 espécies de vegetais, onde 318 são endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que só são encontradas aí nessa região, ok? A gente tem aqui como principais características os cactos, né, que são muito abundantes, o mandacaru, xique-xique e a palma, ok? E também essa imagem aqui, ó, dessa planta que é chamada de barriguda, que é muito comumente encontrada nessa região. E quando a gente fala aí dessa fauna da Caatinga, é muito normal, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, que a gente viu, é muito comum das pessoas acharem que essas plantas elas estão mortas. Mas, na verdade, o que é que elas fazem? Elas se adaptaram a viver nesse ambiente e o que é que elas vão fazer? Elas soltam todas as suas folhas, certo? Nesse período de seca, para poder economizar água, ok? Então elas soltam e quando acontece de chover novamente nessa região, essas folhas elas crescem novamente, né? E a planta fica como se estivesse com vida, só que na verdade ela não está morta, certo? Ela só solta as suas folhas propositalmente para poder sobreviver por mais tempo. E agora a gente vai conhecer a fauna dessa região. A fauna a gente vai dizer aí que existe cerca de 1.307 espécies de animais, certo? Sendo 327 exclusivas desse bioma. Espécies, né, como a gente viu, endêmicas, que vivem apenas nessa região e que se adaptaram aí para sobreviver nessa região tão seca. A gente vai ter cerca de 178 mamíferos, ok, de espécies de mamífero, 590 espécies de aves, 116 espécies de répteis, 51 espécies de anfíbios e 240 espécies de peixes. Pois é, existem também muitas espécies de peixes na Caatinga, ok? E a gente vai dizer aqui que possui pelo menos 125 espécies, né, que são aí ameaçadas de extinção. Existem 3 animais que eu trouxe aqui para vocês para a gente falar, né, sobre essa fauna. O primeiro deles, muito famoso aí nas músicas de Luiz Gonzaga, a asa branca, certo? A gente vai ter também aqui, ó, o tatu-bola, que é uma espécie muito comum nessa região, e também o cachorro do mato. Então, essas aqui são 3 imagens importantes, né, da fauna dessa região. Agora a gente vai conhecer o bioma pantanal. A gente vê, ó, apontado por essa seta, é essa parte bem pequenininha aqui, certo? Encontrada aí nessa região do país, a gente vai dizer que está aí no centro-oeste, certo? E ela corta basicamente 2 estados. Quais são? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ela ocupa apenas 2% de todo o território nacional. Quando a gente fala do Pantanal, a gente vai pensar no seguinte: possui um clima tropical, certo? Com 2 estações do ano bem definidas. Então o inverno vai ser bastante seco, certo? E no verão vai chover bastante. Então tem essas 2 características bem definidas aí, ok? É conhecido mundialmente por apresentar um relevo plano e as áreas inundadas em períodos de cheias.
E aí o Pantanal também é conhecido por ser a maior planície, uma das maiores, na verdade, planícies alagadas do mundo, ou seja, um terreno plano que fica alagado quando chove, ok? O solo pantaneiro, né, são pouco desenvolvidos e apresentam alto índice de lixiviação, ou seja, quando chove, né, essa água escorre, né, escoa com muita facilidade e acaba varrendo aquele solo. Porém, são solos férteis. Por quê? Porque existe aí uma coisa chamada, vamos chamar de lagos temporários, ok? Que são lagos que se criam em períodos de chuva e aí quando para de chover, esses lagos somem. Só que todas as vidas que viviam ali acabam morrendo e vira aí toda a matéria orgânica. Então, por isso, esse solo acaba sendo muito fértil, ok? Apresenta diversos rios, como, por exemplo, o Rio Paraguai e o Rio Cuiabá. E o Pantanal tem sido palco, ultimamente, de muitos incêndios e queimadas, ok? Muitas naturais e muitas não naturais, né? Que vêm sendo aí agravadas nessas queimadas pelos efeitos do aquecimento global, beleza? Então a gente tem aqui, ó, uma imagem de cima de como seria aí esse Pantanal e aqui ao lado a gente tem uma imagem, né, de um alagamento, aí um pântano cheio de jacarés, né? O Pantanal é um lugar que tem muitos jacarés. A fauna e a flora. Existem pesquisas que falam, né, que existem mais de 2.000 espécies de plantas, né, certo? Com a presença aí de arbustos, árvores e plantas aquáticas. E aí pode apresentar também uma floresta densa e fechada. Existem pessoas que falam que essa vegetação aí é muito influenciada pela vegetação da floresta amazônica, certo? E do cerrado. É uma mistura muito grande e existem pouquíssimas plantas aí que seriam endêmicas nessa região, ok? E quando a gente fala da fauna, a gente vai dizer que existe aproximadamente 130 espécies de mamíferos, sendo anta, capivara, veado, onça-pintada, morcego, certo? 85 espécies de répteis, sendo o principal deles jacarés, certo? Existe muita variedade de jacaré lá no Pantanal, ok? A gente vai ter aqui, ó, 463 espécies de aves, como o tucano, as araras, o tuiuiu, né, que é a ave símbolo do Pantanal, e o carão. 35 espécies de anfíbios, como por exemplo a rã verde. E por fim, a gente vai ter aí cerca de 263 espécies de peixes, sendo o pacu, pintado, o bagre, traíra, dourado, o piau e o jaú. Esse jaú a gente vai dizer que é o maior peixe encontrado aí nessa região. Então aqui a gente tem nessas três imagens o tuiuiu, que é a ave, símbolo do Pantanal. Quando a gente fala de Pantanal, essa aqui é a primeira ave que vem à nossa mente. A gente tem aqui jacarés, que são muito encontrados no Pantanal, certo? Uma variedade enorme. E por fim, a gente tem aqui a arara azul, ok? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Até a próxima e bons estudos!